Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Olá, alunos! Na aula de hoje, que é a aula 5, eu irei fazer um comunicado a respeito das atividades para casa. Irei também mostrar para vocês quais são os conteúdos do segundo bimestre e iniciaremos a nossa revisão para a prova da segunda avaliação. Quanto ao conteúdo do segundo bimestre, nós iniciamos pela unidade 4, que fala sobre saúde. Unit 4, Health. Fizemos a leitura do texto The Long Way Out. E na parte de gramática vimos o Simple Past of Irregular and Regular Verbs e também Interrogative Expressions. Na unidade 5 falamos sobre preconceito. Unit 5, Prejudice. Fizemos a leitura do texto Martin Luther King Jr.'s Dream. E na parte de gramática vimos o Simple Past e Past Continuous, assim como when and while. Unit 6, Relationship. Na unidade 6, que trata sobre relacionamentos, fizemos a leitura do texto Love is essential, but... Amor é essencial, mas... E na parte de gramática, estudamos sobre os pronomes, pronouns. Unit 7, Environment. Essa unidade trata a respeito do meio ambiente. Fizemos a leitura do texto Chapter 1, Before Breakfast. E também na parte de gramática estudamos os reflexive pronouns. Iniciando agora a nossa revisão, peguem o livro de vocês de inglês e abram na página 25. Unit 4, Health. Essa unidade vai da página 25 até a página 30. Vão acompanhando pelo livro de vocês e também pelos slides e videoaula. Simple Past of Irregular Verbs. Esse tópico trata sobre os verbos regulares no passado simples. A gente tem algumas regrinhas para facilitar vocês na hora de passar um verbo para o Simple Past. Se esse verbo terminar com Y, você irá acrescentar o IED no final. Se terminar com uma consoante, vogal, consoante, a gente vai manter a consoante final e acrescentar o ED. Se terminar com E, acrescentaremos apenas o D. E se terminar com qualquer consoante, a gente acrescenta o ED. Por exemplo, to study. Como termina com Y, a gente vai utilizar a primeira regra e substituir o Y pelo IED. Fica dessa forma, studied. To stop. Termina com TOP, que é uma consoante, vogal, consoante. Nesse caso, repetimos a consoante final e acrescentamos o IED, conforme a segunda regra. Dessa forma, fica stopped. Essas foram as regras dos verbos regulares, mas nós temos também os irregular verbs, os verbos irregulares, que mudam a palavra completamente. Nessa tabela, nós temos tanto verbos regulares quanto verbos irregulares. Vamos fazer a leitura. Acompanhem comigo. To have, had. To tell, told. To come, came. To look, looked. To obtain, obtained. To miss, missed. To mix, mixed. Percebam, por exemplo, que o verbo to tell e to come mudam completamente para told e came. Eles não seguem aquela regra do IED, D e ED. Já o verbo to mix, percebam que como termina com consoante, a gente utilizou aquela última regra de acrescentar o ED, já que se trata de um verbo regular.
Dessa forma, fica mixed. Quanto à pronúncia, é bem importante a gente ressaltar que o som do D não sai no verbo, não sai na pronúncia. Não fica mixed, obtained. Não, é algo bem sutil, é mais um Tzinho no final, um som de t, mixed. A principal diferença para vocês distinguirem o verbo regular de um verbo irregular é justamente essa mudança que a palavra faz quando ela passa para uma outra forma verbal, que é o simple past. Os verbos regulares vão seguir aquelas regras que nós vimos no slide anterior, enquanto que os verbos irregulares vão mudar completamente. No livro de vocês tem uma tabela com mais verbos irregulares para facilitar a compreensão. Sabendo disso, vamos agora para Question Words and Expressions. Essas são palavras que são usadas para fazer perguntas e questões. What? Asking for a specific thing. Example, what time is it? Nós iremos usar essa palavra para perguntar por coisas específicas, como por exemplo, que horas são? Where? Asking for a place or position. Nós utilizaremos essa palavra para perguntar por um lugar ou posição. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? When? Asking about time, moment or occasion. Example, when can I see you? Nós utilizamos essa palavra para perguntar sobre tempo, momento ou ocasião. Por exemplo, quando posso ver você? Why? Asking for a reason, explanation. Example, why you're late? Nós utilizaremos essa palavra para perguntar por uma razão, uma explicação. Exemplo, por que você está atrasado? Ou por que você se atrasou? Percebam que esse termo busca uma justificativa para algo. Whose? Asking who something belongs to. Example, whose ball is that? Nós utilizamos essa palavra para perguntar de quem pertence alguma coisa, a quem pertence alguma coisa, como, por exemplo, de quem é essa bola. Além dessas palavras que têm o intuito de fazer perguntas, que são as question words, nós temos também algumas expressões interrogativas, interrogative expressions, como, por exemplo, how old, how many, how much, how long, how often, how deep. Essas palavras são para interrogar, para perguntar quantos anos você tem, quantas, quanto tempo, qual frequência, qual profundidade. E esse foi o último conteúdo de gramática da unidade 4. Agora, na unidade 5, iremos falar sobre prejudice, preconceito. Ou melhor, revisar, porque esse conteúdo já foi visto na nossa segunda aula. Essa unidade vai da página 31 até a página 36. Lembrando, gente, que é apenas uma revisão. Tudo isso e muito mais vocês podem rever nas aulas passadas que estão gravadas e que estão no YouTube da escola. Essa unidade trata sobre o simple past. Nós usamos o passado simples, simple past, para falar sobre uma ação completa, algo que começou no passado e que acabou. Foi uma ação definida. Usamos advérbios de tempos para enfatizar quando a ação aconteceu. Por exemplo, the students came yesterday. Os estudantes vieram ontem. Percebam que foi uma ação que aconteceu no passado e a gente usa esse advérbio de tempo justamente para enfatizar quando foi que isso aconteceu. No caso, ontem, yesterday.
O verbo to be muda no past simple, enquanto que na forma comum, na forma do presente simples, é I am, you are, eu sou, eu estou, você está. Aqui não é am, nem are, nem is. Muda o verbo completamente, por ele ser irregular. No simple past, o verbo to be fica da seguinte forma. I was, para afirmar. I wasn't, para negar. E para fazer perguntas, was I? Bom, o verbo basicamente é was. E para he, she, it também é was. Já para you, we e they é were. Vamos fazer a leitura agora da tabela com o verbo to be no simple past, tanto na forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. I was, I wasn't, was I? He, she, it was, wasn't, was he, was she, was it? You, we, they were, weren't, were you, were they, were we? Agora falaremos sobre o past continuous. Nós usamos o passado contínuo para falar sobre algo que começou antes de um certo tempo no passado e continuou acontecendo naquele tempo. O passado simples descreve ações que demoraram um certo tempo, mas acabaram. O passado contínuo enfatiza o tempo da ação, quando aconteceu. Qual é a principal diferença, gente, entre o past continuous e o simple past? O passado simples, simple past, finalizaram aquela ação, aquele acontecimento naquele tempo. Já no past continuous, o passado contínuo, começou antes de um certo tempo no passado, só que continuou acontecendo naquele tempo. Dá uma ideia de continuidade. Enquanto que o simple past finaliza. Não existe continuidade no simple past. Aconteceu e acabou, simplesmente. Vamos agora para past continuous tense. Basicamente, essa é a forma em que uma frase no past continuous é feita, é escrita. Nós temos o sujeito, I, you, we, they, he, she, it. Também temos o verbo, to be, só que no passado. I was, you, we, they were, he, she, it was. Lembrem, gente, daquela tabela do verbo do to be no simple past. É muito importante que vocês aprendam isso, porque faz parte de toda a construção, tanto no simple past quanto no past continuous. O verbo to be no passado é o mesmo. O que muda é a frase em que essa frase se forma. Depois do verbo to be no past continuous, no passado, o verbo to be no passado, virá o verbo, só que não é aquele verbo que nós vimos no simple past, que termina com ed, ied, ou então se for irregular muda. Não, nesse caso vai ser o verbo mais o ing no final. Esse ing é o que dá a ideia de continuidade. Por exemplo, vamos afirmar, ele está estudando comigo. Na forma afirmativa ele estava, perdão, é passado, gente. Was. He was studying with me. Ele estava estudando comigo. Percebam que foi uma ação que aconteceu no passado e que continua acontecendo por um certo período de tempo. Olha só a frase. He, sujeito. Was, verbo to be no simple past ou no past continuous. É o mesmo, gente. Verbo to be no passado. Studying, o verbo mais o ing. E a continuidade da frase, né? With me. Na forma interrogativa, fica da seguinte forma. Was he studying with me?
Percebam que sempre na frase interrogativa, o verbo vem antes do sujeito. Was he studying with me? Negative form. Vamos agora ver como fica na forma negativa. He was not studying with me. Na frase negativa, nós acrescentamos somente a palavra not depois do verbo. Então, alunos, como vocês puderam perceber, o past continuous é dinâmico e o simple past é estático. When, while. When. When é usado em orações no passado contínuo com passado simples, algo que estava acontecendo quando uma outra ação aconteceu. Por exemplo, I was studying when the telephone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou. Percebam que nessa frase existe tanto o passado contínuo quanto o passado simples. I was studying, eu estava estudando, é o passado contínuo, uma ação que aconteceu no passado e continua acontecendo até que when the telephone rang, quando o telefone tocou. Rang, o verbo nessa frase, está no simple past, passado simples, já que não há o ing, que é o que caracteriza o past continuous. Outro exemplo. The boy was sleeping when his mother arrived. O garoto estava dormindo quando a sua mãe viajou. Percebam que nesse caso há duas ações, o garoto dormindo e a mãe viajando. O when é justamente usado para mostrar alguma coisa que estava acontecendo, que no caso era o garoto que estava dormindo, quando uma outra ação aconteceu, que nesse caso foi a mãe dele viajar. The boy was sleeping when his mother arrived. While é usado em orações como ações que estavam acontecendo simultaneamente. Enquanto que when uma ação estava acontecendo e foi interrompida por outra que começou a acontecer, em while não. São duas ações que acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, I was studying while my father was cooking. Eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. I was dancing and singing while my friends were studying. Eu estava dançando e cantando enquanto os meus amigos estavam estudando. Percebam que nesse caso, no uso do while, como são duas ações que acontecem simultaneamente, no caso de ser passado contínuo, ambas as orações são do passado contínuo. Ambos os verbos têm o ing, studying, cooking, dancing, singing, studying. E essa foi a nossa primeira aula de revisão, de 2 aulas no caso. Na aula de hoje vimos as 2 primeiras unidades e na próxima aula veremos as 2 últimas unidades estudadas. Como para casa, vocês têm da página 26 a 27, referente ao texto, à compreensão de texto, text comprehension, e da 28 a 30, grammar. Da página 32 a 33, text comprehension, e da página 34 a 36, referente à gramática, grammar. E também vocês vão ter uma atividade de revisão da aula de hoje, que também é uma aula de revisão, para a prova da segunda avaliação, que vocês vão poder pegar a partir de terça-feira, na Escola Edificar, dia 30 desse mês, de junho. Então, vocês podem estar olhando agora para esse slide, meu Deus, né? Professora, tem muita atividade para casa. Mas calma, gente, porque essas atividades do livro, o homework do livro de vocês, já eram para vocês terem feito, já eram para terem sido feitas
nas aulas passadas referente a essas unidades. Esses exercícios nada mais são do que aqueles exercícios no final das unidades que a gente viu aqui na revisão e que já foram vistos e que já foram passados nas aulas anteriores, no caso, na primeira e na segunda aula. Então, se vocês ainda não fizeram esses exercícios para casa, façam agora, depois dessa revisão. E além disso, vocês vão ter uma nova atividade, que no caso não foi dada anteriormente, que é a atividade de revisão dessa aula, que vai estar disponível na escola. Gente, sobre a correção do dever de casa de vocês, mandem para o meu WhatsApp qualquer dúvida que vocês tiverem de referente a alguma questão, referente a algum conteúdo. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, ótimo, perfeito. Mas, se vocês conseguiram responder tudo sem ter nenhuma dúvida, ainda assim, mandem a foto dos exercícios de vocês para o meu WhatsApp. Por quê? Os alunos que estão mandando, eu já estou lançando e vai valer nota. Essas atividades que eu estou passando para vocês valem nota para a prova. E se vocês não me enviarem a foto comprovando que vocês fizeram a atividade, vocês não vão ganhar esse ponto. Lembrando que são 3 pontos de atividades. Então, se vocês não mandaram nenhuma atividade, vocês não têm nenhum ponto garantido desses 3 pontos. Entenderam? Então, façam e enviem para mim, que eu vou lançar o nome de vocês. Vou ver se tá tudo certo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem também. É muito importante que vocês façam isso. Então é isso. A aula de revisão de hoje foi essa. Na próxima semana teremos mais, daremos continuidade à revisão para a prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido essa videoaula. E é isso, gente. Façam as atividades para casa, bem como a atividade de revisão. Qualquer coisa me manda mensagem. E até a próxima. Bye, bye!